Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. A pedido de alguns assinantes do canal, eu vou falar na sequência alguns ativos. Não vou falar dos três em sequência, vão ser vídeos diferentes, mas vale porque eu estou gravando todos eles ao mesmo tempo. Né? Então, antes de mais nada, falar aqui dos meus dois livros, tá? Os dois que foram lançados por enquanto, Opções na Prática volume 1, Opções na Prática volume 2. O volume 1 pega assim do zero, do zero, do zero, o cara que não sabe absolutamente nada de opções, e puxa o cara até ele conseguir operar 12 a 15 modelos de opções muito interessantes. Eu analiso caso a caso, explico tudo muito direitinho, evito ao máximo a utilização de gregas, matemática, essas coisas todas. E é um livro que o feedback que eu tenho é que o pessoal realmente, muita gente que já tinha feito vários cursos de opções e não tinha ainda sentido firmeza em operar, depois de ler esse livro conseguiram. Eu acompanho durante várias semanas os trades e vou mostrando, ó, esse trade deu errado, como é que a gente corrige, esse aqui deu certo, como é que a gente corrige, assim, né? E o que a gente faz, quando a gente entra, quando a gente sai, planeja o trade, tudo aqui. Certo? O volume 2 é um pouquinho diferente porque, ao invés de falar dos trades mais simples de opções, mas que são suficientes, estão aqui no volume 1, no volume 2 eu falo de volatilidade. São trades onde a gente não precisa de nenhum tipo de tendência no mercado. Como ganhar dinheiro quando o mercado ou não se mexe em relação a uma direção só, ou quando a gente espera algum tipo de notícia, algum tipo de impacto. Por exemplo, o ano que vem, de 2022, é um ano interessante, porque eu estou gravando isso em 2021 e o vídeo só vai ser postado em 2022. Mas tudo bem. No ano de 2022 é esperado muita volatilidade. Uma das formas de ganhar dinheiro é através de opções, operando isso. O livro também parte de um ensinamento muito básico. Você precisa, para entender o volume 2, é ideal que você tenha lido o volume 1, tá? Porque a gente utiliza alguns conceitos daqui nesse. Mas também é muito simples. Quem já souber alguma coisa de opções, quem já entendeu um pouco de opções, já pode partir direto desse, se quiser. E esses dois livros estão à venda. Tem em muitos lugares, tem na Amazon, Americanas, etc. Mas se vocês comprarem nesse lugar aqui, Clube de Autores, vocês me ajudam mais ainda. Tá? Porque ao invés de dividir a minguada graninha que a gente recebe com uma opção de gente, vem direto para mim. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar de três ativos. Né? O primeiro deles vai ser VEG nesse vídeo. Depois eu vou falar de outros dois em outros vídeos. Por que VEG? Porque pediram. Eu, aliás, gostava muito de operar VEG quando ela estava. Antes dela fazer o split. Ela fez um split aqui. Se a gente mudar a tela, vocês vão ver que a VEG fez um belíssimo split aqui. Isso aqui não é uma queda. Isso aqui é o split como ele aparece no semanal. Tá? Então parece que fez isso aqui. Ó, parece que a VEG perdeu aqui 50% do valor, mas não. Isso foi o split. Enquanto antes do split ela estava uma beleza, né? Fazia muitos movimentos sequenciais bons, tá? Respeitava, olha que beleza aqui, respeitando todos os pivôs. Isso aqui foi o crash, né? Crash não vale. Aí vem e faz, ó. Fez o pivô, fez o pivô. Espetáculo. Aqui, né? Parecia uma exaustão. Vamos lá. Parecia e foi uma exaustão. Olha o volume, depois de toda essa subida, que foi do crash em diante, mas que já tinha começado aqui atrás, não foi recente. Né? O troço começou lá em 2019, ela foi. Teve o crash, tudo bem. Voltou, retomou. Mal passou o crash, para falar a verdade, ó. A primeira semana do crash, ela realmente caiu forte. A segunda, ela tentou e já voltou. Tá? Foi uma das ações que menos foi impactada no crash do ano passado. Embora, né, parece pouquinho aqui, mas isso aqui dá 40% de queda. Mas rapidinho ela retomou o negócio. Então, essa alta, você pode considerar ela daqui até aqui, direto. O crash, você ignora. Tá? Um acidente de percurso. 300 e tantos por cento. Ora, depois disso aqui tudo subindo, faz um candle. Esse aqui já dava um certo medinho de fim de movimento, mas o volume não era tão impactante. Observa que esse aqui tinha sido maior, houve outros mais ou menos no mesmo patamar. Mas quando fez esse candle número 1 desse ano, olha aqui que volumaço. Tá? O volume bastante acima da média, bastante acima dos anteriores, sendo que já tinha esse candle aqui, ó, de indecisão, tá? Com esse volume absurdo. Se você pegar aqui, você vai somar vários desses volumes para dar esse. Então, exaustão sinalizada aqui e aqui. Tá? Normalmente, quando a gente vê uma exaustão como essa, você espera mais ou menos uns 20 candles, é o que se espera.
né, de 10 a 20 candles, e 2 movimentos. Novamente aqui, um movimento, outro movimento, dentro de um espaço de 20 candles. Ó, aqui foram 15 candles, tal, 18 candles. Fez um topo um pouquinho mais alto que o anterior, é um padrão comum, que é um higher high, né? Faz exaustão, testa o nível de exaustão, seja um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, raramente exatamente no mesmo nível. Pronto. Então aqui estava desenhado um cenário para isso não ir adiante. Quem conseguiu ler esse candle aqui como exaustão, óbvio que na hora você não tem essa certeza, você supõe que seja, mas você não tem certeza absoluta, tá? Mas isso aqui já era muito interessante. Outro dado que também foi muito relevante, não aparece muito bem nessa imagem que eu estou mostrando, mas vai aparecer agora. É esse gap aqui, ó. Pera aí. Esse gapzinho aqui. Tá? Ah, mas Campos, mas que gap michuruca, cara. Não é michuruca não, tá? Ele não é michuruca porque ele é um gap que acontece no final desse movimento todo, tá? No final de um movimento todo, como esse aqui, observa que ela no semanal quase não tem gaps, ó. Quase não tem gaps, é muito incomum. E fez um gap aqui. Esse gap já era um sinal, olha, candle tão forte, um gap. Isso aqui podia ser o início de um movimento? Poderia, mas aí falta o volume. Não teve. Certo? Não teve esse volume sensacional. Depois me faz isso aqui, depois desse gap, depois desse movimento todo, era de ficar muito atento. Tudo bem. Quem não percebeu, teve a sua segunda chance, num novo sinal de exaustão. Quando isso aqui fez esse candle muito forte, o volume foi bom, mas falhou na subida, falhou no rompimento. Até então isso aqui podia virar uma congestão. Era o natural que viesse a acontecer. Tá? Isso aqui podia virar uma congestão, assim como podia reverter para uma tendência de baixa. O que acabou acontecendo e onde que a gente teria que pensar? A gente teria que pensar o seguinte: esse foi o topo anterior, tá? Fez esse topo. Tá? Quando perde o topo anterior, esse, a gente começa a ficar preocupado. Até então, é uma congestão ou qualquer outra coisa que você não sabe o que é, mas não é uma reversão de tendência. Então, nós temos um topo ali. Observa aqui. O topo está aqui. Observa que esse aqui foi exatamente no preço. Voltou a subir. Voltou no preço. Olha a linha preta aqui, ó. Voltou no preço e segurou. Aí aqui, isso é o split que ela fez. Vamos ver agora sem o split, né? Esse é o gráfico dela. Se você ignorar que houve um split aqui no meio, o preço já todo ele corrigido em função daqueles do split. Olha, o topo que eu tinha mencionado era esse, ó. Observa aqui, ó. Tudo isso aqui segura exatamente nesse topo. Pá, pá. Aqui perde. Aqui perde. Aqui era um pivô de baixa, né? Topo, fundo. Não ficou exatamente um fundo, mas no mesmo nível. Um topo mais baixo que o anterior e aqui fez um fundo. Aqui era de esperar que ela fizesse isso e continuasse para baixo. Não fez. Tá? Então ela negou um pivô, teoricamente um pivô de baixa aqui. Tá? Depois de fazer um topo mais alto e entrou numa congestão. Essa congestão dura já desde o ano passado. É óbvio que a gente só consegue ver isso, mas depois que o tempo passa, né, na hora que isso aqui está acontecendo, você não sabe que vai acontecer uma congestão. Né? Você só consegue depois que há pelo menos 3 toques nas regiões. Tá? Então aqui, ó, a região que a gente estava falando, que é daquele topo lá, ó, vamos mostrar aqui para ficar em azul, bem grossinho, preenchido, com uma cor assim esquisitinha, para ficar visível. Pronto, sim. Observa que isso aqui é grosso modo, tá, gente? Não podia ser um pouquinho mais preciso para lá para cá, mas é basicamente para a gente dar uma olhada. Isso aqui está nessa região de topo. Fez um toque em cima, um toque embaixo, um toque em cima, tentou romper e falhou. Fez um toque embaixo, congestão, tá? 3 toques, congestão. Aí veio aqui, tentou romper para baixo, falhou. Voltou para congestão. Tentou ir para cima, não conseguiu, foi para baixo e agora está pensando em romper de novo, porque fez o rompimento da congestão. E geralmente esses rompimentos falham, tá vendo que veio, não dá para ver porque a porcaria do negócio apareceu ali. Mas se você olhar, ela fez uma linha reta aqui, ó, pau. Isso geralmente falha. Raramente um candle como esse, fazendo o movimento todo de cima até embaixo da congestão e rompendo, muito raramente isso vai dar certo. Em geral, o que vai acontecer? Isso volta e fica na congestão ou, né, volta, acumula, como foi isso aqui, ó, fica fazendo isso aqui, antes de finalmente ir para baixo.
Então, essa é a situação do semanal da VEG. Ela está numa congestão, fez a tentativa de rompimento direto do topo até o mínimo da congestão, tá? Já é a terceira tentativa dela de romper. Uma aqui, essa aqui, ó, por incrível que pareça, é uma tentativa, já está na terceira. Terceira tentativa de romper. Mas toda vez que ela tenta romper, há um movimento forte que a puxa para dentro. Ela tentou romper, um movimento forte que puxa para dentro de volta da congestão. Tá? Esses três candlezinhos aqui já começam a ficar um pouco significativos porque aconteceu uma coisa que chama a atenção, que é o gap. Tá? Então ela fez isso, fez um movimento para cima, para voltar para a congestão, se mantendo, tentou se manter aqui assim, mas fez um gap. Esse gap entre os 50 e os 51 desse ano, tá? Ele poderá ser o gap que finalmente dá a força que precisava para isso aqui romper e seguir adiante. Então, embora ela tenha voltado para a congestão e ainda esteja aqui embolada nessa região, a existência desse gap sugere que a VEG vai procurar a mínima aqui dessas duas, esse suporte aqui, né? Porque se você olhar essa região aqui, ó, foi mais ou menos a mesma que essa, mas mais importante, ela foi mais ou menos a mesma que essa. Observa aqui, foi aquele que fez o pivô para subir. Quando fez isso aqui, ó, olha a região aqui, ó, certo? Então, ó, essa região é muito próxima dessa, que é muito próxima dessa. Suporte, galera, não são números. Ah, é um número X. Não, eles são regiões. As pessoas que compraram toda essa região aqui, ó, observa lá para trás, que são as pessoas que compraram aqui, ó, esse candle, compraram esse, compraram esse, compraram esse, durante toda essa região de congestão aqui. Vou botar ela em fúcsia para ficar bonitinho. Essas pessoas ou essa região de preço tem memória, embora esse preço aqui, ó, fosse completamente diferente dos atuais, porque isso aqui foi antes do split. A memória não é pelo número do preço. A memória é pelo valor do preço médio que essa gente aqui tem a VEG. Então, vamos dizer que isso aqui tenha sido antes R$100. Não sei quanto é que foi, mas vamos ver. Ó, aquela congestão que eu estava falando, olha como é que ela fica absurda aqui por causa do split. Mas aquela congestão tinha acontecido, aquele mínimo de congestão tinha acontecido num preço de 20 e tantos reais. Depois a VEG subiu aquela barbaridade toda. Mas o que interessa para aquele pessoal é o preço médio. Eles têm o preço médio aqui. Quando chegou aqui, muita gente percebe que esse é um ótimo preço para comprar e compra a VEG. Quando chega aqui, o pessoal acha que é um preço ótimo para comprar e compra a VEG. Né? Essa é a forma de pensar. Quando você fala, pô, o preço tá bom, tá barato, é o que o pessoal fala. Pô, mas tá barato, vou comprar. É o que muita gente pensa mesmo. E é exatamente por isso que acontecem esses movimentos. Então, mas esse gap indica que a probabilidade de buscar essa região de suporte aqui é grande. Tá? Ela está em torno de R$28 por aí, vamos ver. Não dá para ver. Aqui dá. Ó, tá ali em torno de R$30, né? Entre 31 e 30 por aí, 28 por aí. Tá? Então essa região aqui vai ser 29, aqui do lado vê-se melhor, vai ser aqui, ó, entre 31 e 30. Essa é a região que isso aqui, esse movimento deve buscar. Ah, mas e aí? Depois vai arrebentar, vai vir para baixo? Não dá para saber, galera. Isso aqui não tem como a gente saber. O que a gente pode ver é que através desse gap, aparentemente essa congestão vai ser deixada para trás para buscar esse patamar. Se vai conseguir romper ou não, aí já é um outro problema. Tá bem? Mas essa é a análise que a gente faria para a VEG no semanal. Tá bom? Esse foi um pedido de um assinante. E aí, quem puder, claro, dá uma olhadinha depois nos meus livros, como eu botei no início. Por favor, dá o like aqui no vídeo, assina o canal, clica naquele sininho, tá? Isso parece bobagem, mas aquilo ajuda a gente bastante, tá bom? Obrigado pela força aí, um abração. Tchau, tchau.